O valor da paciência. Paciência é uma virtude tão importante, mas tão importante nas Escrituras Sagradas, que Deus a descreveu de 4 maneiras, principalmente no Novo Testamento, através das virtudes longanimidade, temperança, mansidão e finalmente paciência. Longanimidade, irmãos, é um dos frutos do Espírito, e é a capacidade de suportar dificuldades sem desistir, capacidade de passar por problemas difíceis sem desejar vingança, sem desejar qualquer tipo de recompensa. Temperança, também na lista de Gálatas 5:22, é a capacidade de controlar as suas emoções, controlar o seu temperamento, tanto quando você recebe uma boa ou uma má notícia. Durante uma emergência, você não é uma pessoa nem eufórica e nem irada. E mansidão, que também é uma das virtudes do Espírito, é a capacidade de ser gentil, educado e pacífico. Agora sim, paciência. Essas palavras estão interligadas, mas o significado não é o mesmo. Paciência significa determinação e resignação diante das maiores provações que passamos na vida, como Jesus Cristo mesmo, que pacientemente suportou afronta, injúria, sofrimento, mas não desistiu do caminho do Calvário. Portanto, paciência, determinação, resignação. O apóstolo Pedro, ele tem um testemunho tremendo sobre paciência. Ele sempre quis tudo para ontem. Ele nunca foi muito de esperar, ele nunca foi paciente para com as falhas, os defeitos de outras pessoas. Ele não aceitava muito a personalidade de certas pessoas. Ele repreendia até o Senhor Jesus Cristo. Ele se achava no direito de corrigir até Jesus Cristo. Mas no final da vida dele, ele já era um homem diferente, ele era um homem paciente, controlado pelo Espírito Santo. E Jesus profetizou a transformação de Pedro, muito antes dela ter ocorrido. Jesus disse para ele em João 21:18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Ninguém controlava a vontade, os desejos de Pedro. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Em outras palavras, Pedro, um dia, você vai ser a pessoa mais paciente que já existiu. Mas, antes disso, Pedro precisou sofrer muito, até chegar a este ponto de autoabnegação, porque paciência nada mais é do que autoabnegação. E é sobre isso que vamos falar. Nós, nesta manhã, vamos falar sobre a escalada da paciência na vida de um filho de Deus, como tudo começa. Primeiro, precisamos passar por tribulações. Depois, adquirir paciência. Depois, adquirir experiência e finalmente obter esperança. É uma escalada e é uma ordem de importância. Em primeiro lugar, precisamos passar por tribulações. Paulo disse, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele não era masoquista, mas ele deixou bem claro que a igreja não deveria reclamar de suas tribulações. Ao contrário, ela deve se gloriar pelo fato de se achar digna de sofrer por amor a Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, precisamos dedicar todo e qualquer sofrimento para a honra e a glória de Deus. Doenças, dívidas, divisão dentro da nossa igreja ou até mesmo dentro da nossa família
e até mesmo a morte de um ente querido, precisamos dedicar ao Senhor Jesus Cristo. Porque tribulação só é boa quando serve para nos aproximar de Deus. Atos 14, 22 diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, muitas e não poucas, nos importa entrar no reino de Deus. Mas vejamos dois aspectos importantes sobre a tribulação em nossas vidas. O primeiro aspecto, a tribulação é necessária para nos aproximar de Deus. Por isso Paulo disse, mas também nos gloriamos nas tribulações. A glória de Paulo era o fato que o sofrimento pelo qual ele estava passando o aproximava cada vez mais de Deus. Quanto mais ele era esmagado, quanto mais ele era perseguido, física, material e espiritualmente, mais ele se apegava a Deus, mais ele se aproximava de Deus. Ele tinha uma doença gravíssima nos olhos, eu creio, pela qual ele orou 3 vezes para que se lhe curasse. Mas Deus disse 3 vezes não, não e não. Aquela doença chamada de espinho na carne era necessária para aproximá-lo de Deus e afastá-lo do pecado. Deus disse não, e Paulo respondeu, tudo bem. Paulo respondeu, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas quantas vezes eu já vi na minha própria vida, e na vida de vários irmãos em Cristo, pessoas se afastando de Deus, por causa das tribulações, ao invés de se aproximarem dEle. Deixamos de orar e de ler a Bíblia, deixamos a igreja, ao invés de perdoar e tolerar uns aos outros, e destruímos um casamento e assim por diante, ao invés de permitir que aquela tribulação nos aproxime de Deus, permitimos que nos afaste de Deus. Paulo mais ou menos disse, tribulações sempre vão fazer parte das nossas vidas, então vamos nos gloriar nelas, ao invés de sermos derrotados por elas. E além de nos aproximar de Deus, tribulação é necessária para nos ensinar a viver. Paulo disse, sabendo que a tribulação produz, tribulação é uma fábrica de virtudes necessárias para que eu e você possamos ser homens e mulheres bem-sucedidos nesta vida. Por isso mesmo, até os pedagogos mais seculares, mais ateus, ensinam que os pais nunca deveriam proteger os seus filhos de todas as decepções, pois se os filhos não forem contrariados, irão crescer rebeldes, egoístas e achando que o mundo lhes deve. Paulo ensina que a tribulação é a mãe da paciência, da experiência e da esperança. Até os 17 anos de idade, José era um jovem mimado, nunca havia trabalhado, era o favorito de seu pai e ainda ficava levando notícias ruins a respeito de seus irmãos para o pai, causando contenda dentro da família. Deus então permitiu 13 anos de sofrimento, de tribulação na vida daquele rapaz. Aos 30 anos, ele já sabia como viver. Era um homem obediente, generoso e humilde. Ele mesmo reconheceu que precisava daquele tempo de sofrimento. Ele disse, vós bem intentastes, mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Meus amados irmãos, eu espero que você já tenha percebido, tribulação é necessária para nos aproximar de Deus, tribulação é necessário para nos ensinar a viver esta vida. Sem tribulação, eu e você não vamos crescer espiritualmente. O Filho de Deus, no entanto, não precisa sair por aí buscando por sofrimento, mas sofrimento virá e pode glorificar ao nosso Deus. Tribulações irão chegar e nós podemos
glorificar a Deus e dedicar cada uma delas para a sua honra e para a sua glória. A boa notícia é que se as primeiras tribulações cumprirem os seus propósitos, outras não serão necessárias, amém, irmãos? Mas se o Filho de Deus não aprender na primeira, não aprender na segunda, com certeza outras situações piores virão até que ele aprenda, mas Deus nunca nos abandona, Deus nunca desiste de nós. Foi o que aconteceu com Jacó, pai de José. Ele precisou ser roubado pelo seu sogro, dissipado, enganado pelo sogro, mas não aprendeu a lição. Depois ele perdeu a mulher da sua vida, a Raquel, mas ainda não aprendeu a lição. Depois ele foi envergonhado pelos seus filhos, defraudado pelos seus filhos numa terra estranha, mas não aprendeu a lição. Finalmente ele perdeu José, pensou que José havia morrido, ainda não aprendeu a lição. Ele ficou rodeado de inimigos por todas as partes na terra prometida. Mas na sua velhice, ele adquiriu paciência, experiência e esperança. Mas só no final da vida isso aconteceu. Meus irmãos, eu e você não precisamos passar pelo que Jacó passou, se nós aprendermos a lição na primeira vez. Se a primeira tribulação servir para nos aproximar de Deus, eu sugiro então aprender agora com a tribulação, para não ter que aprender depois. O que precisa vir após a tribulação? Paulo disse paciência, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência não significa se acostumar com o sofrimento, mas significa prosseguir avante, apesar de todo o sofrimento. Paciente então é aquela pessoa que não desiste, ela prossegue, apesar de todas as barreiras, ela não para. É exatamente esse tipo de paciência que o livro de Tiago 5 está nos ensinando: perseverança, determinação até o fim. Tiago 5, verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Portanto, paciente é aquela pessoa que não desiste, é aquela pessoa que não volta atrás. Paciente é o mesmo que determinado. Às vezes confundimos paciência com mansidão. Paciência quer dizer não desistir. Mansidão quer dizer não reagir de forma errada. Estão interligados, mas não são os mesmos. Certa vez minha esposa perguntou para uma das nossas filhas qual era a característica mais marcante na vida do papai, e esta filha respondeu: paciência. Na hora eu percebi que ela estava se referindo à maneira como eu trato as pessoas, mesmo debaixo de pressão. Mas paciência não é isso. Paciência é não desistir mesmo debaixo de pressão. Quantos estão entendendo isso? Paciência é não desistir. Veja dois aspectos da paciência. Primeiro, precede a tribulação. Você jamais será um homem paciente, uma mulher paciente, se não passou antes por sofrimento, por tribulações. Paulo disse, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência não se produz de outro jeito. Meu pastor sempre dizia, cuidado, cuidado, porque quando você pede a Deus por paciência, Ele sempre envia tribulação para a sua vida, pois paciência é fruto do nosso sofrimento. Olha, apesar de dizer cuidado, cuidado, precisamos orar sim por paciência. Caso contrário, vamos desistir de tudo. Vamos desistir dos estudos. Quantas pessoas estão aqui e nunca se formaram porque não foram pacientes? Vamos desistir do emprego. Quantas pessoas saíram de um bom emprego porque não foram pacientes? Vamos desistir da igreja. Quantas pessoas saem
pela porta fora da igreja, porque também não foram pacientes. E pior ainda, há pessoas que vão desistir da família, do casamento, pessoas que não conheceram a intensidade do sofrimento, são pessoas que desistem facilmente de suas tarefas, de suas obrigações e de seus alvos. Tiago disse que nós todos deveríamos olhar para a paciência de Jó, pois mesmo depois de ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens materiais, a sua saúde, ele não desistiu de Deus. Amém, irmãos? Ele não desistiu da esposa e ele não desistiu dos amigos. Agora Tiago 5,11 diz: ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então fica aqui comprovado, paciência é não desistir. Amém, irmãos? Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma obrigação, Deus nos deu uma tarefa, Deus nos deu um propósito, e aconteça o que acontecer, nós não vamos desistir. Isso é paciência. Eu achei que já tinha sofrido na vida, até olhar para o sofrimento do irmão Juscelino, que batalhou por mais de 5 anos, contra um tipo de câncer agressivo, mas que na última semana de sua vida, ainda entregou os seus dízimos para a obra do Senhor. Pode-se observar que quanto melhor é a vida de uma pessoa, mais fácil será para ela desistir do reino de Deus e da sua justiça. E quanto mais sofrimento, mais resiliente e determinado será aquele crente. Se paciência precede tribulação, paciência antecede a experiência. Paulo disse: a paciência, a experiência. E a melhor palavra que descreve o significado de experiência é a palavra aprovado. Aprovado. Vocês jovens que acham que Deus os está chamando para o ministério, experiente, aprovado, é aquela pessoa que já passou por diversas situações de sofrimento, mas não desistiu. Deixe-me dizer isso, nem todas as pessoas que sofrem são aprovadas, muitas sofrem em vão, muitas não sabem glorificar a Deus com sofrimento. Mas todas as pessoas aprovadas por Deus souberam como sofrer. Por isso o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo 3,6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Neófito é aquela pessoa sem experiência, nunca passou por privações, nunca passou por tribulações, nunca sofreu o suficiente para agora tomar a frente da obra de Deus na sua vida. Eu quero ser esposa, eu quero ser marido, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, mas para isso, você precisa de experiência. Caso contrário, irá desistir ou sucumbir diante desses papéis. Eis aqui a razão número 1, porque pessoas estão desistindo de suas obrigações, pessoas estão fugindo de seus papéis na sociedade, porque elas não foram aprovadas ainda, elas ainda não passaram por experiências de sofrimento. O valor da paciência vem dentro de um pacote fechado. Primeiro tribulação, depois paciência, experiência e esperança. Ainda sobre a experiência, o que a palavra aprovado significa? Além de conhecer o sofrimento de perto, o servo aprovado nunca desiste facilmente do seu chamado. No Brasil, há mais de 4 milhões de evangélicos que abandonaram as suas igrejas nos últimos anos. E há mais de 15 milhões de evangélicos
que abandonaram só a igreja, mas continuam defendendo a sua crença. Mas em suma, 4 milhões, 15 milhões, são pessoas que desistiram do sistema religioso, ou o sistema religioso desistiu delas. O que falta na vida dessas pessoas é experiência. Caíram na condenação do diabo. Vejamos 2 aspectos da experiência. Primeiro, caráter ou índole. Caráter é o que eu e você somos quando nós estamos sozinhos, quietinhos, no nosso canto, com os nossos pensamentos, com as nossas decisões e com as nossas ações. Reputação já é o que as pessoas acham a nosso respeito, pensam a respeito de nós. Então, um crente experiente, ele sabe que a sua vitória espiritual depende muito do que ele pensa e do que ele sente. Depende muito do que ele pensa e do que ele sente. Não adianta nada passar a semana pensando mal de Deus, pensando mal da vida, pensando mal das pessoas e desejar situações ilícitas, situações erradas e depois esperar que a igreja seja uma bênção na sua vida no final de semana. O problema não está no sistema religioso, mas sim no indivíduo que faz parte daquele sistema. Herodes mandou prender João Batista e eventualmente decapitá-lo, porque João pregava contra o pecado de adultério. E Herodes era um adúltero, estava em adultério. Mas o defeito não estava no pregador João Batista. O defeito não estava no sistema judaico religioso que condenava o adultério. O defeito não estava no templo, nem nas sinagogas que condenavam o adultério, mas o defeito estava com Herodes. E assim também nesta manhã, muitas pessoas estão culpando as igrejas, muitas pessoas estão culpando os pastores por seus fracassos pessoais e sociais, quando na verdade o defeito está com elas e não com o sistema. Amém, irmãos? Portanto, uma pessoa experiente é aquela que guarda o seu coração e não o coração dos outros. E segundo, experiente tem a ver com testemunho de fé. Paulo disse: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Marcas do Senhor Jesus se referem ao nosso testemunho de vida. Quando estamos sozinhos em família, entre amigos, na igreja ou no mundo lá fora, nós somos aprovados porque nós somos sempre o mesmo tipo de pessoa em todo lugar. Certa vez eu fiquei muito feliz quando alguém de fora me disse que o melhor crente que ele conhecia era membro da nossa igreja. O melhor crente que ele conhecia era membro da nossa igreja. Mas naquela mesma época, uma outra pessoa de fora também me disse que o pior crente que ele conhecia era membro da nossa igreja. O problema é que essas duas pessoas estavam falando da mesma pessoa. Por isso que o crente aprovado é aquela pessoa que é a mesma em todo e qualquer lugar. Isso só é possível através de tribulação, paciência e experiência, que nos ajudarão a sermos os melhores crentes possíveis. Por último, esperança. E a experiência produz a esperança. Esperança é o mesmo que expectativa. Eu estive lendo recentemente que as pessoas mais saudáveis, independente da idade, são aquelas que têm sonhos, expectativas, são aquelas que têm planos. Não faz mal sonhar, não faz mal planejar, não faz mal ter expectativas, amém, irmãos? Nós só não deveríamos ficar frustrados quando as expectativas não são cumpridas, porque sonhar é nosso direito, mas realizar
é o direito de Deus. Esperança é o mesmo que expectativa. O mundo espera pelo pior. O mundo, neste momento, está esperando pela destruição do mundo. Em alguns anos, falta de água, falta de comida, epidemia de doenças incuráveis, talvez a terceira grande guerra mundial, com proporções nucleares. Você pode perceber que o mundo, através da ONU, tem nos ameaçado, tem tentado tirar a nossa paz, tem tentado nos inquietar. O mundo realmente espera pelo pior, mas os filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, estão esperando pelo melhor. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma grande expectativa. Por isso o apóstolo Paulo disse: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meus amados, qual é o valor da paciência? É a certeza que nunca iremos mudar nenhuma situação difícil de nossas vidas, através da fuga, através da ira ou através das frustrações, mas sim permitir que essas situações nos mudem para melhor, com experiência e esperança. Nós nunca vamos mudar nossas situações difíceis, mas elas podem nos mudar e elas podem nos transformar e nos fazer mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Quantos entenderam isso? Este é o valor da paciência. Quero terminar lendo esta promessa de Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, todas, boas e más, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesta manhã, todas as pessoas que já começaram conosco e não permaneceram, elas não permaneceram por falta de, diga alguém, paciência. Este é o valor da paciência. Aconteça o que acontecer, que o diabo ou a vida coloque 1001 obstáculos, nós não vamos desistir, amém, irmãos? Sim, nós devemos buscar por longanimidade, temperança e mansidão, são virtudes interligadas, mas paciência é aquela virtude que diz: deste caminho eu não desisto. Paciência permite com que todas as situações difíceis moldem a nossa vida, transformem a nossa vida, transformem o nosso caráter, transformem a nossa personalidade. Paciência permite que aprendamos com os problemas que passamos. É perda de tempo, será um fracasso pessoal e espiritual tentar mudar as situações ao seu redor, as pessoas ao seu redor. Mas será de grande proveito permitir que esses problemas transformem a sua vida para melhor.